nisso aí. Muito bem, falando em grana, o Paquetá, meus amigos, é o segundo reforço mais caro do planeta na janela de 2025 até agora. Olho na tela, que a gente vai mostrar todo mundo aí, ó. Lucas Paquetá, Flamengo, é o segundo colocado. O primeiro é o Semenyo, do Manchester City, 72 milhões. Paquetá com 42 milhões. E aí, Brennan Johnson, e a galera vai para baixo aí. Até o Gerson tá ali, como décima maior contratação, que custou 27 milhões. Ele se apresentou ontem, oficialmente, depois de ter jogado, né? Na final. Essa não é a janelona europeia, mas ainda assim é bem impressionante, né, Danilo? De qualquer jeito é impressionante, porque não é normal a gente ver time sul-americano lá, mas é o que você falou. Pelos valores depois da janela do meio do ano, eu acho que não ficaria nem top 10, né? Porque aí a gente vê transações absurdas ali entre clubes europeus, mas de toda forma é algo impressionante. Esse movimento é impressionante e é dentro do que a gente já sabe do patamar que o Flamengo pode pagar. Está conseguindo fazer isso por mérito próprio. Vamos ver como vai ser o resultado dele dentro de campo, querendo ou não, como a gente disse ontem no posse, né? Vem com a etiqueta aqui, 42 milhões. Isso não tem como lutar contra. Tem uma discussão, Rodrigo. Se ele não deveria ter estreado contra o Corinthians, foi precipitado. Tudo bem, ele entrou lá no segundo tempo, perdeu aquele gol, ok, acontece. Mas ficou essa discussão. Não deveria ter entrado, não deveria ter estreado antes, não deveria ter estreado agora. Na verdade, em forma ele tá, né? Ele tá mais em forma que os outros lá, que o Arrascaeta, que o Jorginho, com essa turma aí. Não é, Rodrigo? Embora ele estava um mês sem jogar, né? Com um problema nas costas, enfim. Ele não estava completamente em forma, mas não estava... Eu acho que os equívocos que o Felipe Luiz cometeu no domingo não passam pela entrada do Paquetá. Inclusive no cenário ali de um time que tinha tido expulso, o Paquetá, a gente sabe, é um jogador que cumpre várias funções, né? E aí jogando meia hora ele claramente aguenta. Acho que foi ok a entrada dele. Acho que o erro foi inicial ali, quando ele botou o Jorginho e o Arrascaeta para começar jogando, sendo que os dois não estão em ritmo de jogo. Se a intenção era começar a botar eles para a temporada, ok. Agora, se a intenção era ganhar o jogo, que eu acho que é o que deveria ter feito, deveria ter botado um meio de campo mais competitivo, como o time que começou contra o São Paulo, né? Com Cebolinha, enfim, aí Plata e Carrascal, e aí o Pedro e o Everton Araújo, eventualmente como segundo volante. Acho que o erro do Felipe, na minha visão, foi mais esse, que ele acabou perdendo ali, digamos assim, a briga, pelo menos briga ali de meio de campo, embora o time tenha criado uma chance, o jogo acabou sendo equilibrado, na minha visão. Só que se o Flamengo, que é um time muito melhor, acabou fazendo um jogo equilibrado com o Corinthians, que é um time inferior, então tá claro que a estratégia do Felipe Luiz foi pior que a do Dorival. Mas eu acho que não passou pelo Paquetá. A entrada do Paquetá, perdeu o gol. O meu porteiro aqui, o Jones, que eu sempre converso, já estava revoltado. 40 milhões para perder pênalti, tá? Perder gol na cara e tal. Mas isso aí, cara, é da torcida normal. É o que o Danilo falou, vai estar com. Aí eu falei assim, o cara jogou 30 minutos, primeiro jogo. É o que o Danilo tá falando, ele vai com a etiqueta nas costas dele, mas inclusive vendo na coletiva, acho que ele tá bem tranquilo quanto a isso, né? Um jogador com casca, né? 28 anos, é um garoto, né? Vai ter que aguentar isso aí durante essa responsabilidade durante a temporada e eu acho que vai entregar. É o que eu prevejo, vamos ver o que vai acontecer. Bom, é inevitável, né? Aqui tá o carimbo nas costas do valor dele, do Paquetá, por causa do tamanho da contratação e tudo mais. Fala, Não, mesmo o Vitor Roque, lembra? 3 jogos sem marcar, já era assim. Vitor Roque já está há 72 horas sem fazer. Cada gol do Vitor Roque custou não sei quanto. Enfim, vai acontecer com o Paquetá, a mesma coisa. Para você, o erro, a falha esteve aonde, Arnaldo? Não digo que seja um erro, uma falha, mas eu acho que é uma coisa que vai acompanhar o Felipe Luiz esse ano, Tironi. Ninguém discute o trabalho do Felipe Luiz no ano passado, o início da carreira dele, espetacular. Uma forma diferente de ele comandar a equipe e tal. Só que esse ano tem uma situação, né? Ele atingiu tal ponto, o time dele atingiu tal ponto, e o time continua investindo e fez uma das maiores contratações da história, ou a maior contratação da história. Então a expectativa é que seja melhor ou pelo menos igual. E agora ele tem uma coisa que ele não tinha tanto ano passado, ele tem excesso, mas excesso mesmo, né?
É só comparar com os outros elencos, né? O Palmeiras está reduzindo o elenco, eu não estou entendendo. O Cruzeiro tem um time titular forte, mas não tem tanto banco. O Felipe, ele tem muito banco. E vai caber a ele fazer as melhores escolhas. E ele, nesse início, não tem feito. É o que o Rodrigo falou. Né? É só o início, foi uma Supercopa e a estreia no Brasileiro. Ele não tem feito. Porque também não é muito simples. E hoje o Pedro está recuperado, o Flamengo contratou o Paquetá, o Flamengo recuperou o Everton Cebolinha, que está jogando muito bem. Então, o Flamengo contratou o Vitão e agora então tem 4 zagueiros em vez de só 3. Então, o número de possibilidades que o Felipe tem é praticamente infinito. Ele tem condição de escalar todas as partidas dele, todas as partidas. Já tinha, a partir do jogo contra o Vasco, sempre times muito fortes, com boas opções de troca. Nenhum outro técnico tem isso no Brasil. E aí ele vai ter que escolher direito. E eu acho que ele escolheu muito mal. Ele escolheu muito mal a troca no jogo com o São Paulo. Assim, eu não posso... é pré-temporada. Não, Brasileirão não é pré-temporada, velho. Ainda mais você está defendendo o título. Brasileirão não é temporada, para mim é erro de leitura de jogo. A substituição dos Evertons pelo Jorginho e pelo Arrascaeta naquele momento no jogo com o São Paulo. Ele perdeu o jogo ali. E mesmo com aquele indício da falta ainda de perna desses 2 jogadores, que é uma outra discussão, ele não só escalou esses 2 jogadores como titulares em Brasília às 16h, como ele, na primeira troca, mandou o Paquetá, que tinha para campo, que tinha chegado há poucos dias, participado de uma recepção, praticamente não tinha feito treino algum, sendo que ele tinha no banco jogadores que tinham ido muito bem contra o São Paulo no primeiro tempo da partida do Morumbi. E aí, ele ainda foi surpreendido por essa barbeiragem do VAR, né, da expulsão do Carrascal. Quando começa o segundo tempo com 1 a menos, eu olhei para o time do Flamengo. Tá 1-0 para o Corinthians. O Flamengo tá com 10 e tá no campo com o Jorginho, Arrascaeta e Pedro. Cara, esse time não consegue correr atrás de ninguém. Ainda mais em desvantagem, né? Isso foi amplificado pela expulsão do Carrascal, que é um cara mais jovem que está em boa forma. Então o Flamengo ficou em muita dificuldade para competir. E eu imagino que depois dessa derrota e desses 2 jogos ruins em termos de escolha, ele comece a colocar em campo os que estão em melhores condições, porque todos são bons. Né? Então, agora o desafio dele é quase com ele mesmo. Qual o melhor Flamengo para cada partida? E daqui a pouco tem a Recopa. Qual foi o melhor Flamengo para os jogos contra o Lanús? Qual o melhor Flamengo? E assim, ele vai ter que ter essa sensibilidade e não escalar pela fama, pelo dinheiro ou pela representatividade antiga, que já teve algum dia. Então, hoje, neste momento, nessa quarta-feira, o Jorginho e o Arrascaeta não são as melhores opções para ele. Por exemplo, eles são excelentes, foram os melhores no ano passado, mas ainda eles não estão no ponto certo. Não estavam contra o São Paulo, não estavam contra o Corinthians. Então agora o Felipe vai ter... E assim, é saber escolher o melhor para cada partida, né? Eu sei que o futebol é tão complexo que tem jogador que rende melhor longe da torcida. O Everton Araújo é um desses, né? O Felipe tem, com alguns motivos, restrições a escalar o Everton Araújo quando o Flamengo manda jogos em casa. Uma por conta das características do Everton, mais defensivas. E a outra é porque a torcida pega um pouco no pé. O Royal, que seja, também, aí uma outra circunstância, a torcida também pega no pé. Mas, ele vai ter que fazer escolhas e vão combinar, ele tem ótimas opções para fazer as suas escolhas. Olha,